Estar aberto a primeira live do Diário do Porto, de uma série que a gente vai... Está aparecendo aqui uma legenda que não deveria. Alguém está escrevendo uma gracinha aqui. Ok. Já estamos sendo cobrados aqui por um jornalista da Globo News de que a gente está atrasado. Então, vamos acelerar aqui. Paulo Marcelo, obrigado pela sua presença. Ele está aí. Bom, pessoal, é o seguinte, somos aqui 4 amigos jornalistas, nós estamos fazendo, eu estou usando esses meus 3 amigos, eu sou editor do Diário do Porto, como uma espécie de um cobaias da série de lives que a gente pretende fazer aqui. Por que eu escolhi essas pessoas? São pessoas que têm uma vivência muito grande de várias redações. Aqui nós temos, na pior das hipóteses, né, na melhor das hipóteses, uns 200 anos de história, no jornalismo. Nossa, que coisa, que cavalheiro, né? E são pessoas que têm uma ligação, que têm uma linguagem que pode ser bastante descontraída. Todos nós, evidentemente, estamos muito preocupados, né? O assunto da pandemia é absolutamente sério, né? Ninguém deve fazer piada ou deve levar isso com menos seriedade, porque realmente nunca antes na história, né, dos últimos mais de um século a gente passou por um período tão grande, mas ao mesmo tempo também achamos importante assim trocar uma ideia sobre como é que tem sido a rotina, né, os detalhes assim do cotidiano de pessoas que estão trabalhando em casa, né? Eu tenho certeza que a grande maioria se identifica com essas situações, né? Felizmente, né, a grande maioria, todo mundo está fazendo esforço aí para ficar em casa. E nós vamos falar aqui sobre tudo, sobre o que a gente sabe, sobre o que a gente está vivendo e principalmente sobre o que a gente não sabe, porque se é uma característica dessa doença é que a gente não sabe, né? Uma doença nova que levanta um monte de dúvidas, né? Um monte de medos, né? De falsas certezas, poucas certezas, enfim. E nós vamos falar sobre isso. Sem alongar muito, eu queria perguntar, um a um aí, começando pela Eliane, que está ao meu lado aí na tela, só para explicar assim, a situação. A Eliane e a Simone são pessoas que estão fazendo home office no sentido mais radical da palavra, que significa que elas moram, né, atualmente, estão vivendo sozinhas, estão isoladas em quarentena sozinhas. Eu tenho uma população aqui em casa, porque eu tenho minha mulher, minha filha, e a babá dela tem passado com a gente, porque mora aqui, e, enfim, achou melhor, mais prudente ficar por aqui. E o Chico, vamos começar então com você, que eu não sei explicar a sua situação. Começa com você falando, como é que tem sido a sua rotina, o que mudou, o que mais chama a sua atenção? O que mais mobiliza, né, as mudanças que você fez na sua vida aí, nesses dias? Você quer que eu comece, então? Sim, senhor. Bom, a rotina, por causa da pandemia, minha rotina não mudou tanto, porque já há alguns meses eu vinha trabalhando de home office, né? Por ser colunista do UOL, eu não trabalhava na redação. Então, esse trabalho em home office já vinha fazendo há alguns meses. Isso, a pandemia não mudou muito, não mudou praticamente nada. A mudança, na verdade, foi não no trabalho, mas nas folgas, nos momentos de lazer entre as tarefas de trabalho, porque antes eu saía, e como todo mundo, né? E agora não saio mais. Mas o trabalho em si já era feito aqui em casa, e a política também permite muito isso, né? Se fosse outra editoria, seria inviável. Por exemplo, polícia, quem está acompanhando o que acontece em outras áreas da cidade, ou da própria saúde mesmo hoje, né? Quem tem que mostrar o que está acontecendo nos hospitais, assim, não tem como fazer isso de home office, né?
Mas a política, que é a área que eu cubro, permite, porque assim, muita gente fala com muita gente em Brasília, já era por telefone, tinha encontros aqui no Rio com alguns políticos, mas menos frequentes, falo com muita gente em Brasília. Então, para mim, nesse sentido, mudou pouco. Mas para os amigos que trabalham nessas outras editorias, que fazem esse tipo de trabalho de ir ao encontro dos profissionais de saúde, mostrar o que está acontecendo nos hospitais, nas clínicas, os pacientes que não conseguem atendimento e tal, é uma coisa que é feita muito cirurgicamente, usando aí os dois, a brincadeira médica, na imagem médica, sai, faz a matéria e volta. É isso que eles têm me contado, né? Faz a matéria e volta. Aquela coisa de você ficar observando, olhando com mais tempo para ver os detalhes, para você contar com mais detalhes, até para enriquecer o texto. Outra coisa é assim, ter imagens dos próprios parentes, né? Vídeos, relatos pelo celular dos próprios parentes. É isso que muita gente tem feito nessas outras editorias. A coluna fala de política, mas num sentido amplo, né? Não é só a política do engravatado do Congresso. Então, algumas semanas, houve uma ação do governo, da polícia do Rio de Janeiro na Vila Kennedy, por exemplo. Anteontem, teve um no Alemão que acabou com 13 mortos, mas eu acabei noticiando há algumas semanas uma ação na Vila Kennedy que, se não me engano, resultou em 3 mortos, 3 ou 5 mortos. É impressionante também como esse número de vítimas de chacina as vítimas de chacina no Rio de Janeiro acabam virando também, se misturando com essa massa de números, né? Então, para fazer essa cobertura, na verdade, eu falei com os especialistas, falei com as pessoas que estavam na favela por telefone, para dar uma abordagem mais política, de crítica à política de segurança pública do governo. Mas aí tive que também falar com as pessoas, mas sempre por telefone. Então, assim, do trabalho em si, que é a primeira pincelada que eu dou para a gente começar o papo, assim, para mim não mudou muito. Mas depois a gente pode falar um pouco sobre o que é você ficar o tempo todo no mesmo trabalho, no mesmo ambiente que você trabalha, é o ambiente da sua família, do seu lazer, de tudo. Isso a gente tem mais coisa para contar depois. A gente pode desenvolver isso mais para frente. Beleza. Então, aí a opinião da Inês Garçoni, uma grande jornalista também, que a pandemia, nessa linha do que você está falando, de alguma forma prejudica, né, a apuração. Citou do Hard News, mas eu incluiria todos, porque tirando essa observação, esse tempo que o jornalista, né, diferencia um jornalista estar no lugar do que dele apurar por internet, acaba tirando aquele molho, aquela humanidade da matéria. Eliane, você concorda com isso? E aí aproveita e me diga o que é que mudou na sua vida aí. A Eliane, como vocês podem ver, tem muitos livros, não são livros cenográficos, né? Uma dúvida aí, quando ela entrou, né? Um pouco de despeito, que ela tem bastante livro. Bom, boa noite, Chico, Aziz e Simone, todo mundo. Eu acho que, na verdade, eu acho que cada pessoa responderia essa pergunta de um jeito, então eu não vou entrar muito em detalhes, porque uma coisa que eu aprendi a detestar são essas matérias e essas abordagens do que, como você deve trabalhar, que roupa você tem que vestir, você tem que estabelecer uma rotina, você tem que ter horário para tudo, você tem que fingir que não está em casa. E eu não acho isso nada bom, e eu talvez tenha uma pegada meio anarquista, então meus dias são, assim, de acordo com o que eu quero fazer. Eu, nesse momento, na minha vida, estou trabalhando mais com a área editorial, e eu posso fazer o trabalho, diferentemente do Chico, que continua no fechamento, eu posso fazer o trabalho na hora que eu quiser. Então, por isso, eu tenho uma mobilidade muito grande durante o dia. Claro, eu faço uma ginástica, porque tem que fazer, porque eu não posso mais caminhar, não posso andar de bicicleta, eu pego sol,
porque também tem que, né, já que não sai de casa, eu tenho que cozinhar. Isso aí é uma novidade mega na minha vida, porque eu sempre me considerei uma pessoa em total desarmonia com panelas e conchas e etc. Mas agora eu descobri que não, tem salvação, tem Jesus na causa. Então eu tô indo nessa parte aí. E no mais, eu acho muito interessante pensar, bom, o melhor de tudo, eu acho, é o pensamento, é a possibilidade de você pensar, de você alargar coisas que você tinha desconfiança sobre você, sobre como você pensa, e agora você pode acreditar que você realmente valoriza certas coisas. Por exemplo, o que todo mundo consome mais no home office? Eu acho que hoje é a cultura. Quem falou muito bacana sobre isso foi o Gregório do Vivier, e eu acho que é isso que eu tenho mais feito. Quando eu estou sem sono, o que me socorre? Um livro, um vídeo, um filme. Série, eu não sou muito de série, não, mas de vez em quando até já vi alguma, mas enfim. Durante o dia, eu sempre tenho uma coisa cultural perto de mim, eu leio muito, gosto, estou tendo tempo para isso. Então, eu acho que a cultura, ela está muito claro a importância que ela tem na vida da gente. Quando a gente precisa de alguma coisa e não pode lançar mão às coisas que são externas, a cultura, ela está do seu lado o tempo inteiro. Então, curiosamente, nesse momento, a gente tem uma secretária que não aparece e que não contextualiza a cultura dentro dessa crise, dentro dessa pandemia, uma coisa que está na vida de todo mundo, que está super presente. A gente está consumindo televisão, consumindo novela, consumindo filmes, livros, músicas, todo tipo de arte, e quem pinta está pintando, está aprendendo, etc. Então, eu acho que caipirinha de maracujá não é bem o caso, né? Alô, Eliane caiu? Travou. Mas voltou. Não, é isso. Eu acho que eu aproveito essa fala para lembrar o quanto a gente deve a esse instrumento e o quanto ele está ausente de importância no governo, no próprio grupo, entidade, sei lá como chama, que deveria estar incrementando a cultura, o consumo dela. É isso. Olha, daqui a pouquinho eu espero que a gente fale um pouco sobre as perspectivas que a gente tem, observando o que está acontecendo, né, e as tendências do futuro, né, pós-pandemia. Mas, só para não perder o gancho da Eliane, antes de passar aí para a Simone, uma coisa que chamou muita atenção são alguns movimentos de países que entendem a importância da cultura na geração de renda e de emprego. Por exemplo, a China tem feito um esforço danado para turbinar a indústria cinematográfica com pretensões de superar Hollywood. A França anunciou que vai fazer um esforço gigantesco para bancar os salários, os ganhos dos profissionais de cultura, mesmo com os teatros fechados, até 2021, para que essa indústria não se desaqueça, né, para que ela não perca as engrenagens aí, não enferruje, né, durante a pandemia. Muitos países estão pensando nisso, por isso que Eliane falou, e vem a cultura, não do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista econômico, de geração de influenciar o mundo, de geração de renda e riqueza. E acho que a pandemia, certamente nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouco, ela abre uma oportunidade, ela multiplica a importância, né? Porque todo mundo que está em casa agora consumindo cultura, poderíamos estar consumindo mais cultura brasileira e certamente estamos consumindo numa proporção muito maior a cultura daqueles países que têm uma indústria cultural forte. Simone, fala para a gente aí como é que está a sua rotina, o que mudou principalmente nela. A Simone foi uma das amigas assim que me ligaram para um dia desses para perguntar se tinha algum problema acontecendo com ovos, porque ela não estava conseguindo jogar um ovo dentro da água e o ovo não estourar. E aí nós fizemos uma conferência e acabou conseguindo, né, Simone? A briga da ontem era no Miami, né? Como é que está essa situação atualmente? Bom,
Eu já trabalho no esquema de home office há muitos anos. Eu sou freela há muitos anos. Sei lá, acho que 20. Então, o que mudou fundamentalmente na minha rotina é mais ou menos o que aconteceu com a Eliane. É essa obrigação de ter que cozinhar, porque eu tinha um estilo que era assim, trabalhar em casa, nunca me incomodou, eu nunca tive problema de sentir falta de gente, mas eu tinha um esquema que era eu marcava muitos almoços. Eu marcava almoço com amigo, eu marcava almoço com fonte. Então, eu tinha toda uma rotina de trabalhava um pouco de manhã, apurava minhas coisas e tal, deixava umas coisas engatilhadas e ia almoçar na rua, o que era maravilhoso, porque eu não preciso cozinhar, nem lavar louça, nem fazer nada disso. E aí, com essa história do isolamento, eu tive que encarar uma coisa que eu fazia eventualmente, basicamente por subsistência. Assim, né? Agora eu preciso fazer todos os dias. E agora eu estou aprendendo alguns mistérios, né? Por exemplo, por que a gente tira um ovo da geladeira, coloca ele para cozinhar e ele estoura? Agora eu já entendi qual é a lógica. Ele estoura porque tem um choque térmico. Então, a gente tem que tirar o ovo, deixar ele se aclimatar um pouco fora da geladeira e depois botar ele no banhinho lá de água quentinha. Tudo bem, agora eu já estou conseguindo me virar bem com isso. Mas pegando o gancho que alguém escreveu aqui sobre, acho que foi a Inês Garçoni, sobre essa dificuldade que a pandemia traz para apuração de hard news, eu faço muito freela para revistas que demoram para serem publicadas. Então, não é uma matéria de hoje para hoje, ou de um site que você apura agora e vai estar no ar daqui a alguns minutos. As matérias que eu costumo fazer demoram, às vezes, sei lá, 15 dias para serem publicadas. Isso dá uma agonia enlouquecida, porque no meio dessa pandemia, as coisas estão mudando muito rápido. Então, você apura uma matéria, entrega a matéria, e até que ela saia, a coisa pode já ter virado de ponta cabeça. Então, eu corri um risco agora recente, com um freela, de que pensaram, inclusive, não acharam melhor, talvez, quem sabe, suspender, porque poderia ter ficado tudo muito velho e resolveram manter. Mas isso é uma dificuldade grande para essas apurações e para essas matérias que são de mais longo prazo, porque está tudo acontecendo muito rápido e está tudo mudando muito rápido. E, de novo, outro gancho da Eliane. Eliane me representa, hein? Yes! Essa coisa de cultura também. O que era a minha vida antes do isolamento? Trabalhava em casa, tal, saía para almoçar, emendava em alguma coisa na rua que eu tinha que fazer, voltava para casa, trabalhava, saía para encontrar amigo, ia para o cinema, ia para o teatro. A minha vida era isso. Agora eu tenho substituído esse lazer por livros, filmes na TV ou, sei lá, alguma coisa de streaming e alguns cursos online. E eu descobri uma maneira interessante de você se manter ocupado com alguma coisa diferente, esquecer um pouco, talvez até, não sei se a palavra certa seja alienar, mas você se desligar um pouco dessa realidade muito opressiva, que é tudo isso que a gente está vivendo, e fazer cursos sobre coisas puramente por prazer. Agora eu estou fazendo um curso sobre cinema, sobre Almodóvar. Vai servir para alguma... Tem amigos meus que me cobram isso. Mas isso vai servir para quê na tua vida? Vai servir para me dar prazer, o que eu acho que já é maravilhoso, né? Já cumpre a sua função. Muito bem. E do ponto de vista, assim, em relação à pandemia, gente, mais falando sobre a doença mesmo, dos 4 aqui, acho que eu fui o único que cheguei mais perto, né? Eu tive a Covid, alguns amigos sabem, eu fiquei 6 meses numa UTI com pneumonia, mas já estou completamente recuperado, com anticorpos, 100% na briga. Mas, bem, enfim, enfrentei isso e, assim, e aconteceu com todos os cuidados, tinha tomado os cuidados, claro que eu descia para pegar compra, elevador e tal. No caso de vocês, assim, que não pegaram, como é que vocês têm lidado com essa possibilidade, né? Eu agora estou bem mais relaxado, né? Já estou em tese, né? Dizem uns que sai imunizado para sempre, outros dizem que é por pouco. Como eu disse, dessa doença ninguém sabe tudo
e muito provavelmente demoraria muito tempo para saber. Mas alguma situação aí de paranoia, de medo, de pânico, ou vocês têm controlado bem esse sentimento? Como que está rolando aí? Eliane? Aziz, eu acho que alterna momentos de esperança maior e de esperança lá no fundo do poço. Enquanto isso, resolvi viver o que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora é muito confuso. O Brasil agora está ocupando o 4º lugar de número de infectados, que é uma estatística vergonhosa e triste. Dentro desse Brasil de 4º lugar, tem vários Brasis. Não lembro assim. Eliane? 19, seguiu as recomendações médicas e a cidade está com um dos menores índices de infecção do país. Por outro lado, tem lugares, tem cidades como... O que eu posso citar aqui? No Rio, por exemplo, que a situação já é confusa, não se sabe qual é o fio dessa meada de confusão, e agora há denúncias de corrupção, de vendas de equipamentos, não só no Rio, mas no Rio, hoje ou ontem, o secretário de Saúde estadual pediu demissão, e o prefeito retirou de um hospital de campanha os respiradores, tirando do hospital de campanha que já estava funcionando, para levar para um outro hospital de campanha que ia ser inaugurado hoje, os respiradores parecendo que eles são novos. Então, não segue as recomendações. O prefeito do Rio de Janeiro está bastante alinhado com o presidente, que acha que o coronavírus é uma criação, uma fantasia coletiva, é uma gripezinha. E o que está acontecendo com o Rio? Os índices estão cada vez piores, os hospitais públicos superlotados, sem respiradores, sem remédios, sem mão de obra, porque, é claro, eu estou achando até que está demorando essas pessoas da saúde pública pensarem que não vale a pena trabalhar. Como é que você vai trabalhar sem máscara, sem equipamentos, etc.? Então, eu vendo esse quadro desse país, sabe, essa Scania sem freio, morro abaixo, eu fico muito triste. Mas, quando eu olho para o resto do mundo e vejo que há tantos remédios, tantas vacinas sendo estudadas e com avanços, eu fico mais feliz e acreditando que, quem sabe, se essa pandemia, se essa maldição não durar muito, quem sabe a gente não vai poder rever uma série de coisas. Agora, só para deixar bem claro, eu sei que isso vai ficar para outro tópico, não acho que o mundo vai mudar não, tá? Nunca achei, continuo não achando. Mas essa experiência, ela vai desdobrar em alguma coisa. Que isso? Que barulho é isso? Aqui o Flamengo está sendo campeão da Libertadores. Aí também, né? Deve ser isso, né? Não, acho que eu estou ouvindo aí mesmo. A Globo está passando o vídeo do jogo do Flamengo e o Flamengo deve ter feito um gol aí, porque está todo mundo comemorando, gritando Mengo, soltando fogos. Aqui também. Tá bom. É isso? A gente... eu ouvi uma gritaria estranha aqui. Quando a gente via, sempre vinha aquelas imagens do Oriente, né, da Coreia, do Japão. Já não é de hoje que eles usam, tem o costume de usar máscaras, né, tanto às vezes pela poluição, às vezes por algum vírus mesmo, para proteger pessoas doentes e tal. Nós nunca passamos por isso, né? É a primeira vez que isso está no nosso cenário. É uma mudança e tanto, né? Provavelmente isso vai deixar esse tipo de cuidado com a saúde, esse tipo de zelo, né? Pode deixar algum legado, né? Depois da pandemia. Você acredita nisso, Chico? Você acha que... Não.
que vai acontecer isso? Não acredito, porque nesse momento, a gente tem tanta gente morrendo, as pessoas perdendo ou parentes ou amigos. As pessoas não tomam, aqui, pelo menos na Zona Norte, aqui no Meier, na área do Meier, Caxambi e tal, até tem alguma adesão a esse isolamento. Mas eu vejo em outras áreas, feiras, por exemplo, as feiras continuam com muito movimento, indo mais para a Zona Norte, mais para o fundo, para Madureira, a gente vê muito movimento, e aí a gente sabe que Baixada Fluminense também está com muito movimento. Isso no momento mais crucial da pandemia, as pessoas não estão tomando cuidado. E fora a forma como usam a máscara, que já foi explicada 500 milhões de vezes, e as pessoas pegam a máscara pela frente, fazem tudo que não deviam fazer, ficam com a máscara no queixo. Então, não acho que vá ter mudança nesse sentido, não. E até isso que a gente registrou aí, esse gol do Flamengo, que está fazendo o Flamengo ganhar a Libertadores hoje. Eu ontem, falando com um amigo pelo telefone, o Alexandre Medeiros, ontem eu vi a Libertadores de 98. Enquanto a gente conversava com ele, eu dizia que o Vasco estava 1-0 e estava prestes a ser campeão da Libertadores de 98. Acabou que foi ontem, na minha televisão. Então, mas só que eu não tinha quer dizer, na verdade, estava usando esse artifício para ver algum futebol que não tem, futebol brasileiro. Então, eu estava revendo um momento legal do Vasco, assim como os rubro-negros estão vendo esse momento aí do Flamengo para dar uma respirada. Só que entre isso e essa euforia excessiva de esse grito, né? Essa coisa que sempre foi identificada como brasileiro sendo muito alegre, espontâneo e tal. Então aí a gente ouve os gritos, fogos e tal do Flamengo, mais uma vez ganhando ali no videotape. Acho que mostra também um pouco, assim, a gente está no meio de uma pandemia, né? Uma coisa preocupante. Não precisa todo mundo morrer de tensão, mas será que é também para fazer tanta festa? Pode ser que eu esteja sendo chato e as pessoas querem extravasar um pouco, pode ser, mas eu, por exemplo, ontem quando o Vasco fez o gol, eu vi, não comemorei desse jeito. O que eu acho é isso, eu acho que é um pouco a medida de que as pessoas não têm ainda, apesar de tudo, não têm a medida da gravidade do que está acontecendo. É impressionante, é impressionante. Você vê também aqui na Zona Norte, você vê no Calçadão, você não tem uma autoridade para dizer que não é para andar ali, enche também. Então, assim, é uma coisa que tem que ser estudada, é um case de transe social. Sinceramente, muito difícil de explicar, é difícil que vai mudar, eu acho. A Eliane pediu para falar aí, mas a Simone faz tempo que não fala. Simone, fala você primeiro e a gente é só um complemento. Tá, posso falar ou a Eliane quer falar primeiro? Fala aí. É só um complemento. Fala ou não fala? Não, eu vou falar então. É o seguinte, essa coisa que o Chico falou das pessoas sem noção, e tem um monte de gente escrevendo aqui que, enfim, em vários lugares tem um monte de gente sem noção. Duas coisas. Uma, eu nunca tinha reparado como a minha rua tem cachorro. Porque é impressionante, eu fico na janela tomando sol e o que passa de gente passeando com cachorro é uma coisa impressionante. Tudo bem, coitado do cachorro, foi acostumado a mijar e fazer cocô na rua. Mas é muito impressionante a quantidade de movimento que eu vejo. Assim, claro que é um movimento muito aquém da normalidade, mas é um movimento que é, digamos assim, incoerente com uma situação de pandemia e de isolamento. E outra coisa que eu estava aqui pensando é que eu lembro de algumas pessoas comentando comigo como elas ficaram comovidas e chocadas com a tragédia de Mariana, a tragédia de Brumadinho, e como essas pessoas também, às vezes, ficam completamente comovidas e ficam uma semana pensando, e morrem de medo de andar de avião, depois que tem uma tragédia, como foi aquele avião que caiu no Atlântico, que estava indo para Paris. É incrível como que a gente está vivendo uma situação em que vai morrer muita gente. Muita gente vai ficar doente, muita gente vai ficar com sequela, e assim, eu não vejo a mesma comoção
que a gente viu em outras tragédias. E não sei se é porque as outras tragédias têm uma dimensão que morre muita gente de uma vez só, e a pandemia é uma coisa que vai, né, não crescendo, até que no final a gente vai contabilizar centenas de milhares de mortes, tomara que não, eu torço para que não, mas do jeito que a coisa vai, a gente vai ter muitos milhares de mortes. Então, é louco isso, né? Eu fico pensando o que falta para fazer as pessoas se tocarem de que a gente está vivendo uma situação gravíssima, uma situação completamente fora da curva, e que em momentos de situação fora da curva, você precisa ter reações fora da curva também, não tem outra alternativa. As pessoas estão indo para a rua como se fosse, tudo bem, eu vou na feira, vou ali, normal. O cara tem que ir no mercado uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mora num lugar que não tem esquema de delivery, tudo bem, mas é diferente. Eu tenho percebido gente que realmente não considera a situação grave como ela é. Eliane? A Simone também tocou numa coisa que o Chico tinha tocado, que eu acho que tem que ver com o que eu vou falar. A Simone falou, o que falta para as pessoas perceberem? O Chico falou, as pessoas parecem que não estão percebendo. Falta um presidente da República, falta um norte oficial. O presidente da República, ele se joga nas aglomerações e não acontece nada com ele. A turma dele toda, o ministério dele, todo mundo anda para lá e para cá, vai a pé até o STF, um grupo, alguns sem máscara, etc. Então, a pessoa que já está no sufoco financeiro, em casa, azucrinada em casa, porque às vezes mora numa casa muito pequena, cheia de gente, de família, de parente, etc. Essa pessoa está doida para sair de casa, assim como eu estou e com certeza vocês todos. Aí vem um presidente, vem um sistema inteiro nacional dizendo que isso é uma bobagem, que todo mundo vai ter que ter, que é melhor que tenha logo, etc. É isso que faz as pessoas irem para a rua. Por que ela vai ficar em casa? Tudo que ela quer ouvir, a pessoa quando fica doente, ela às vezes procura 2 médicos, 3, porque um vai falar o que ela quer ouvir. É isso, ela está ouvindo quem ela quer ouvir, ela está ouvindo o presidente da República. Faz sentido. O Chico caiu aí, vamos ver se ele retorna, mas enquanto isso, vamos continuando aqui. Eu vou tentar mandar o link para ele de novo aqui paralelamente. Eu queria tocar num ponto que a gente acha que, como jornalistas, a gente não deve deixar de falar nunca, é que, além dessa questão, né, que a Eliane apontou, nominando aí o presidente, seus ministros, enfim, essa indicação de que a vida deve continuar normal e que as pessoas devem relaxar no cuidado e tal, que o Chico falou que as pessoas não estão tomando providências. Não é bem assim, claro que a gente está tomando. Metade da população, pelo menos, né, está se cuidando, está preocupada, está adotando algumas medidas, uma ou outra medida, maior ou menor grau de isolamento. Mas tem uma parte da população que realmente não está. A gente cansa de ver aí vídeos de pessoas forçando a barra para aceitarem que elas entrem nas lojas sem máscara, enfim. Mas também tem um outro elemento que aí afeta um pouco mais a nós, pelo menos a mim, assim, muito emocionalmente, porque vai contra tudo o que eu dediquei a minha vida, que são as fake news, né? Essa quantidade de fake news, de pessoas comuns reproduzindo, cidadãos de bem reproduzindo fake news, tanto de que remédios milagrosos, ou de que é uma invenção da China, ou de que é mentira, ou... Quer dizer, tem fake news de tudo, né? Inclusive, ontem saiu uma matéria aí mostrando que o deputado que mais compartilhou fake news é o Osmar Terra, cotado para ser ministro da Saúde, né? E mesmo sem ser ministro da Saúde agora, obviamente, uma pessoa dessa é ouvida, seguida por muitas pessoas, né? Ele influencia. Então, assim, queria saber de vocês, como é que vocês veem a fake news? Se elas doem particularmente pelo fato de serem jornalistas, e se vocês acham que isso um dia vai ter solução, vai diminuir, ou se realmente entramos num caminho... Eu tenho uma visão muito pessimista sobre essa questão.
Eu acho que é muito difícil controlar fake news. Eu acho que é uma guerra de narrativas. E eu acho que a gente vai entrar num caminho mais perigoso, que são as deepfakes, né? Que são aquelas fake news que a galera pega um vídeo, muda ali a fala da pessoa e aquilo vai virar uma verdade e aquilo vai criar uma velocidade de reprodução muito grande. Eu acho que a maneira de combater fake news é com informação consistente. Mas para ter informação consistente, a gente tem que ter órgãos de imprensa equipados, com salários bons, com jornalistas dedicados, com jornalistas que consigam fazer o seu trabalho, que consigam ser remunerados para isso, e os órgãos de imprensa precisam entender essa questão, esse ponto. Não vai dar para combater fake news e ganhar credibilidade demitindo gente a rodo, pagando pouco, explorando todo mundo. Então, eu acho que a gente está numa encruzilhada. Encruzilhada é a palavra, porque hoje, há muito tempo que eu não pego o jornal de papel, né? Eu não deixei de assinar, porque eu acho que é até uma posição de vida política, ideológica. Acho que a imprensa tem que ter força total nesse momento, né? Porque hoje é um pilar, né, da democracia. E eu mantive a assinatura, só que ficou acumulando ali, eu estou lendo na internet, tá? Hoje eu peguei o jornal para ler. Os jornais estão finos, a arrecadação com certeza caiu, o jornal que depende de venda em banca, por exemplo, caiu muito. Então é absolutamente inevitável que haja um recuo aí, espero que temporário, mas muito forte, de arrecadação, né? Isso enfraquece, claro, a capacidade de remuneração e de investimento em grandes reportagens. Eliane? Eu acho que a fake news não é um fato novo. Eu acho que ela sempre existiu, ela não tinha esse nome, mas ela sempre existiu. Se você lê a história, você vê, por exemplo, o Jânio Quadros era um cara que usava e abusava de iscas, né, certamente notícias falsas, e via qual era a repercussão, né? O Jânio era um político bastante marqueteiro. O próprio Jango também, quando o Jango saiu do Brasil, foi na renúncia do Jânio, o Jango saiu, e aí o clima com os militares ficou péssimo. Então, a ideia fizeram uma proposta para ele voltaria, mas ele seria meio rainha da Inglaterra. Vocês conhecem essa história. Ele topou. E aí... Quase descobriu, inclusive. Foi? Quase descobriu essa... Aí, eles começaram, para trazer ele em segurança, para ele chegar vivo ao Brasil, eles começaram a lançar fake news. Por exemplo, ele vai de avião para a capital tal, mas aí ele ia de carro. Ele vai de carro com uma entourage, aí é num carrinho sozinho. Ou seja, isso foi feito até ele pisar em solo brasileiro. O que chama isso? Fake news. Né? Se tivesse internet na época, nós, jornalistas, estaríamos repercutindo isso. O presidente Jango vai sair de avião amanhã de manhã. E aí depois saiu. Né? Então, o que eu acho é o seguinte, as mentiras camufladas de verdade, elas sempre existiram e sempre vão continuar existindo, na minha opinião. O que a gente agora tem de agravante é a internet, que multiplica uma mentira numa velocidade gigantesca e às vezes fica difícil você desmanchar um fato, né? Provar que aquele fato é mentira. Aí só recorrendo a instituições com capacidade para fiscalizar e punir. Eu acho que, inclusive, punir bem é a única saída, mas a gente não vai ficar livre disso, não. É o que o Chico Silva escreveu aí. Vocês estão conseguindo ler essas frases aí que a gente está jogando? Tô. Eu não estou lendo porque eu não estou olhando para elas. Inclusive, concordo com Chico, o Xará. Você que nos deixou um pouco com saudade aí, fala um pouco. Você caiu aí durante alguns minutos?
Não, pois é, eu concordo. Ficou com saudade. Você não, Eliane? Você não? Eu não fiquei, não. Eu também não fiquei, não. Obrigado pela solidariedade, Aziz. Olha só. Não é solidariedade, é quadrilha masculina. Olha só, falando em quadrilha masculina, eu concordo com o xará Chico Silva aí, que a Eliane falou que fake news sempre existiu. Na verdade, a mentira nasceu com o ser humano, né? Mentira nasceu com o ser humano. Mas o que a gente chama de fake news hoje, o que se convenciona chamar de fake news, é justamente a diferença que faz o meio por onde ela é disseminada, que é poderosíssimo. É uma coisa que a gente nunca viu na história da humanidade, um meio de comunicação como esse. E os meios de comunicação mudam o nosso comportamento, mudam. Ontem mesmo eu estava vendo uma palestra, todo mundo que fez jornalismo já ouviu falar do Marshall McLuhan, né, que é o canadense, o teórico canadense que criou aquela frase que virou quase chavão: o meio é a mensagem. O meio formata, por mais peculiar que seja a mensagem que você colocar aí na televisão, a televisão por si só, o formato da televisão já direciona, já predetermina um comportamento, tanto de quem fala quanto de quem ouve. A internet muitíssimo mais. Assim, eu acho que a gente está numa mudança de momento de mudança de comportamento. É uma tecnologia que pegou todo mundo ainda desprevenido, sem defesas para agir, né, nesse volume, contra esse volume de mentiras que são colocadas na internet, muito grande. A mentira sempre existiu, realmente, mas nessa quantidade. E tem uma outra coisa, uma frase que eu gosto muito de usar, eu repito até, sou meio chato de repetir, uma das frases do Milor que eu mais gosto: a hipocrisia já é um avanço. Até um pouco tempo atrás, as pessoas, pelo menos que tinham uma má intenção, ou que tinham algum interesse escuso, fingiam que eram legais, né? Se você fosse ver o estatuto de vários partidos, todos eles, praticamente todos hoje, há 10 anos atrás, falam que são a favor contra a miséria, a favor da saúde, pela igualdade e tal, só que na prática é diferente, ou seja, eram estatutos talvez hipócritas, mas as pessoas se fazendo defensoras do bem comum. Hoje, as pessoas simplesmente dizem que claramente são racistas, que são discriminatórias, que são contra os direitos dos gays, que são contra os direitos das minorias, e brigam por isso. A gente, no Instituto Palmares, tem um cara que é isso, que fala claramente as baboseiras. Isso aí não tem outra, assim, não tem outra forma de tratar o que esse cara fala, assim, é um absurdo total. E aí não mascara isso. E, além de não mascarar, dispara isso é disparado e disseminado por um canhão de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, que a gente ainda não soube, quem tenta se defender disso ainda não soube decifrar. Então, estamos realmente... acho que o problema é tecnológico, acho que tem que ter uma tecnologia também de contraposição a isso que a gente ainda não encontrou. Quero falar um negócio, pode? Pode não, senhora. Então, na verdade, esse senhor depois a gente acerta, né? Esse negócio das fake news, eu tenho a impressão de que se a gente conseguisse, de alguma maneira, estimular as pessoas a checar as fontes das informações, a gente já ganhava algum terreno. Mas é difícil, porque o que eu percebo, o que eu vejo, antes dessa coisa do isolamento, eu moro perto do Rio Sul, quem me conhece sabe que eu vivo tomando café lá, conheço todo o pessoal que serve café, tem gente que me chama de zumbi do shopping, mas isso é uma outra questão. Eu conversava muito com o pessoal dos quilos, fiquei amiga de vários garçons,
Então, assim, o pessoal eles recebem no celular um negócio e ficam reproduzindo, ficam comentando, olha, vai acontecer não sei o quê. Aí eu pergunto assim, mas você checou isso? Aí o cara, não, mas já não deu tempo. Eu também não tenho crédito no pacote de dados. Se eu ficar entrando aqui para checar outra fonte de informação, eu acabo com o meu pacote de dados. Então, a gente tem... Isso é uma coisa que parece que... Não sei se as pessoas levam em consideração, mas essa coisa de checar a informação toma tempo. 2, você precisa ter essa orientação. E 3, você precisa ter os meios para fazer isso. Você tem que ter acesso a uma internet que te permita entrar no outro site, até você conseguir checar e ver se aquela informação realmente procede ou não. E aí a gente vai ter um monte de outros problemas que são decorrentes, né? Assim, agora, Simone, o que você está falando, passa a impressão que você está falando de alguém que, de uma certa ingenuidade, né, que gostaria de saber a notícia correta, mas não tem instrumentos para checar, para ver se aquela notícia é correta. O que eu acho que tem de mais grave hoje é de pessoas que passam, e são muitas, são milhões de pessoas que passam sabendo que pode ser mentira ou que é mentira, e muitas vezes eu já vi esse argumento de muitas pessoas, o conceito de pós-verdade, né, que olha, pode ser que o cara não tenha dito isso, mas pelo que ele bem podia ter dito, faz sentido isso, mesmo que o cara não tenha dito, né? Principalmente porque o que ele leu de fake news e que ele quer passar adiante bate com o que ele acredita. Então, assim, o cara é um fascista, ele lê um post fascista, aquilo ali é o que ele se identifica com aquilo. Então, mesmo que aquilo não seja verdade, como ele se identifica, e ele, é isso mesmo, é uma conspiração, olha só, foi fulano que armou tudo. Ele vai e não quer nem saber, vai passar aquilo adiante, porque é ideológico, ele se identifica com aquilo, e eu acho que soltaram as amarras dos pitbulls ideológicos, eles estão correndo à solta, sem vergonha nenhuma, e aí eles estão aproveitando. Não tem mais vergonha. O cara não tem mais vergonha de ser racista, homofóbico, misógino. Simplesmente, ele sempre pensou isso, sempre achou isso, mas ele segurava a onda, e agora ele acha que ele está liberado. Porque, na verdade, uma coisa que eu escutei outro dia de uma figura amiga minha, que eu acho que ele tem toda a razão, preconceito todos temos, mas pessoas com capacidade intelectual, com senso ético e moral, têm obrigação de refletir sobre eles, lutar contra eles, porque é errado. Então, agora, algumas pessoas escolheram não fazer isso, não lutar contra os preconceitos e abraçá-los. O Chico levantou o dedinho aí, aproveita para dizer se na Primeira República que você cobria já era assim. Isso é vingança por causa do comentário anterior. É o seguinte, eu falei que a gente tem que ver defesa na tecnologia, mas tem uma defesa para fake news, sim, que é muito simples, inclusive. E é que a gente fica traumatizado quando fala de regulação de informação, a gente pensa logo em censura, né? Porque a gente veio de uma época, até 85, a gente estava numa ditadura militar que tinha censura, e qualquer coisa que diga que a justiça vai regular a informação, a gente fica com medo e preocupado por alguma razão. Agora, quando você tem uma pessoa ou um grupo que seguidamente calunia, mente, ofende, ou uma pessoa, ou um grupo, ou um outro, ou um partido, uma banda de rock, ou seja lá o que for, isso é crime. Então, eu acho que está sendo... Acho que a justiça não está punindo como deveria esses ataques. Esses ataques estão previstos em lei, seja lá no WhatsApp. Porque no WhatsApp, eu costumo dizer que o WhatsApp desses meios é o mais perigoso, porque o WhatsApp é aquele que não permite que ninguém contraponha a informação, né? Você lê o WhatsApp, a senhorinha lá vai ler a fake news no WhatsApp, não vai ter ninguém que vai dizer para ela, não é assim e tal. No Facebook vai ter alguém que faça um comentário, no Twitter também, no WhatsApp não. Mas quando a justiça descobre que alguém
criou uma mentira, jogou uma ofensa, uma calúnia no ar contra uma pessoa, contra um grupo, tem que punir. Assim, você vê na CPMI das fake news vários exemplos disso. Você entra no Twitter, vou botar um exemplo comum. A Joyce Hasselman, o que fazem com ela? Assim, o cara tem lá uma conta no Twitter e reproduz ela como ela própria disse, ela como se fosse uma porca. Esse cara que reproduziu isso tem que ser punido. Ah, são milhões, milhares. Pune alguns e aí vamos ver. Ah, mas é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, seja para esse público, ou para mim, para você, para Eliane, para Simone, se a gente, na nossa matéria, se alguém achar, eu sempre achei isso, não é de agora, se alguém se achar que eu ofendi, ou que eu prejudiquei de alguma forma, ele tem todo o direito ou de me cobrar ou de me acionar na justiça. Eu nunca perdi, nem das poucas vezes que fui acionado, nunca perdi, porque tinha certeza do que estava falando. Agora, isso é um direito, não é porque eu sou jornalista que eu não posso ser questionado se aquilo que eu estou falando está ofendendo alguém, está prejudicando alguém. E, assim, com um jornalista, com qualquer um que está na internet. Aí o cara bota, por exemplo, uma imagem, eu estou citando um exemplo aqui, que é um recente, mais comum. A Joyce Hasselman como porca numa conta dele. Isso é normal? Assim, isso está previsto em lei. E por que não se cumpre isso? E essas coisas vão num crescendo, né, Chico? Essa semana apareceu aí uma notícia, por exemplo, essa onda de ataques ao jornalismo, né? Que não tem nada que um propagador profissional de fake news odeia tanto quanto um jornalista, né? São muitos ataques nessas manifestações, a gente vê, não é a primeira vez, né? Já tivemos ataques a jornalistas antes, em outros episódios da história, mas agora está crescendo ao ponto de ter chegado em Belo Horizonte na semana passada com pichações na parede, mate um jornalista, né? Alguns dias depois de o presidente ter mandado calar a boca, de ter chamado de idiota. Teve um empresário também, né, de comunicação, que disse... Tem que ser apedrejado. Tem que ser apedrejado, uma coisa assim. Então, isso é um crescendo, né? Hoje alguém discutindo comigo no Facebook, nós não estamos num governo fascista, ainda não é fascismo. Isso pode ser capitalismo, pode ser alguma coisa, mas não fascismo. Mas o fascismo, ele não chega e diz, eu sou o fascismo. Ele vai se construindo, né? Ele vai ganhando espaço, ele vai atacando os seus alvos preferenciais, que sempre é a imprensa. E Não só, né? Sim. Não, um dos alvos preferenciais sempre é a imprensa, né? Eu me preocupo muito com o pessoal que está na rua, jornalista que está na ponta, né? Porque como eu me preocupava, né? Você acompanhou isso mais de perto, né? Acompanhamos juntos ali naqueles episódios de 2013, 2014, né? Que acabou um cinegrafista sendo morto. Havia um ódio, né? Assim, a imprensa de um modo geral, dos dois lados, né? Do lado disforme, né? Que não tinha nenhum projeto para o país, mas também do lado dos radicais que tinham lá os seus projetos e tal. Então, é muito perigoso. Eu me preocupo muito com a galera, com os profissionais de imprensa e com o futuro da mídia, né? É claro. Eliane, fala aí, que você não fala um tempão. Sobre... É que vocês variaram tanto. A Simone começou a falar de pitbull, de preconceito. Você começou a falar... nem sei, enrolou tudo. A gente já enrolou. Fala sobre receita. Eliane, fala qual foi o prato que você aprendeu que fez mais sucesso aí na sua quarentena. Qual que é? O prato? O prato. É isso. Posso responder no fim? Porque eu preciso pensar, são muitos. Agora, olha só, eu acho que... vou falar uma coisa que eu não quero nem aprofundar muito, porque eu não tenho estatura para isso, mas eu acho que a questão da fake news está diretamente ligada à questão da ética. Então, enquanto as pessoas não tiverem ética na sua vida pessoal, elas não vão ter nenhum bloqueio, nenhuma placa de interditado para poder lançar alguma coisa que seja negativa para um desafeto, um inimigo, etc. Né? Porque isso elas já fazem na vida delas. Elas fazem fofoca, elas constroem, elas distorcem fatos. Isso é do ser humano, eu acho.
Então, é claro, tudo isso tem que ser pensado nas instituições, como eu falei antes, na punição e na fiscalização, mas o que tem que realmente fazer é a gente sair desse patamar de população iletrada enorme, gigantesca que o Brasil tem, de miserabilidade que o Brasil tem enorme, e melhorar a educação e também aprender a ética, a importância da ética, né? Porque, por exemplo, se eu falar assim, botar no Facebook ou falar num grupo de amigos, não é verdade, gente, não é verdade que o Chico sai fantasiado de tigrinha no carnaval. Imagina, não é verdade. Pronto, já ferrei com o Chico. Entendeu? Isso é uma Mas coisa. isso é uma tática. Isso é verdade. Mas isso é uma tática jornalística, né? Quando algum editor maldoso, a gente sabe que tem bons profissionais e maus profissionais em tudo quanto é área, isso é identificável, né? A gente vê que o cara pergunta assim: é verdade que você fez isso? Ou você usou drogas? Não, pronto. Você teve uma noite beijando uma pessoa do mesmo sexo. Aí pronto. Sabe? A pessoa vai ficar... Aquele negócio da cenoura do Mário Gomes, né? O Mário Gomes voltou à tona recentemente, um pouco tempo atrás, de vez em quando agora ele volta, e ele tem falado exaustivamente sobre isso, que isso nunca aconteceu. Ele culpa o Daniel Filho por isso ter alastrado como fato. Agora, isso é uma fake news também, isso sempre existiu, né? Agora, deixa eu só falar rapidamente, Aziz, só um dado. Eu falei com o Fábio Malini há pouco, um estudioso lá da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele, assim, vamos falar claramente, né? As fake news vêm do grupo bolsonarista, né? Então, assim, o grosso das fake news, óbvio que não é só deles, né? Mas quem paga robôs hoje, isso não é ser partidário, isso, quem paga os robôs hoje é o grupo bolsonarista. Então, agora o que ele diz é o seguinte também, ele diz que não é esse grupo dos apoiadores do Bolsonaro não é só ele tem essa maioria no Twitter, por exemplo, que é o meio preferido deles, não só por causa de robôs, mas tem ativistas também que ele me deu um número lá de ativistas que disparavam não sei quantos tweets por dia, coisas assim, 700 tweets por dia. Coisa que, mesmo que não sejam maioria, são ativos, muito ativos, e estão voltados, eles têm essa prioridade. A prioridade deles de ação política é nesse meio. As outras forças políticas, a gente está falando de fake news, por que eu estou falando de bolsonarismo e política? Fake news não é só ligada à política, mas, de uma maneira geral, desse grupo bolsonarista sai tanto as fake news de política quanto de costumes, né? Então, é isso. Não dá para tentar aquela falsa simetria, dizer que tem um bolsonarismo, mas do outro lado não existe outro lado. Do outro lado, o grosso da fake news vem do bolsonarismo mesmo. Então, só para responder 3 pessoas que, não sei se você chegou a ver, que participaram aqui, uma perguntou assim, se o fascismo veio para ficar. Eu só dar um pitaco aqui. Acho que, assim, talvez tenha vindo para ficar em um grupo que já tinha essa tendência. Eu também não sei até que ponto é bom a gente fingir que o Brasil sempre foi um país legal, com gente bacana, que vive se integrando, e, na verdade, tem aquela turma lá escondida que era fascista, sempre foi, racista, homofóbica e tal, e depois ele fica ali escondido e só aparece em alguns momentos. Eu acho que talvez seja melhor que eles apareçam, mostrem a cara e a gente saiba como lidar com eles. A outra foi a Cris Nascimento, que falou aqui sobre que nós somos um país com muitos analfabetos e, por isso, a Cláudia falou aqui também que a linguagem simples acaba fazendo efeito sobre esse público. Tem isso também, tem isso, mas, por outro lado, tem também as pessoas que querem acreditar naquilo que não independe de classe social. Tem outra coisa, tem o analfabetismo funcional, que a Cris citou também, que também perpassa todas as classes sociais.
você vai ver em algumas manifestações aí em Copacabana, nas últimas manifestações em Copacabana tem muita gente que é de uma classe social bastante privilegiada. Aí você vai conversar com as pessoas não têm noção de nada. Reviram a história ao seu bel prazer, recontam a história como querem. Então, assim, tem um pouco do problema do cultural e educacional, mas tem também simplesmente uma má intenção de um grupo que quer transformar a verdade, o que eles acham na verdade dos fatos. Então, a gente está vendo aí a pandemia, que a gente está falando aqui por isso, a pandemia na frente de todo mundo e as pessoas questionando a ciência. Isso é um absurdo. Então, a Isabel está perguntando qual o tamanho dessa turma. Não sei, espero que não seja. Hoje, por exemplo, talvez eu escreva até amanhã sobre isso, a gente viu o presidente Bolsonaro sair na rampa do Palácio do Planalto e fazer aquele aceno para o grupo que o apoia. E as pessoas gritavam lá, cloroquina, ponto de exclamação. Essa turma está ficando bem pequena. Eu acho que está ficando bem pequena. Eu não sei como é que estão as manifestações, se existem essas manifestações na Zona Sul, mas eu não tenho visto registro. Em São Paulo, pequena também. E em Brasília, o Guilherme Amado, da época, deu uma informação de que sairia um ônibus daqui, sairia pelo menos um ônibus daqui para essa manifestação em Brasília hoje. Ou seja, essa manifestação em Brasília hoje reuniu gente de outros estados. E se você vê na live do presidente o tamanho do grupo que está ali, vamos dizer que tem, sendo generoso, 2.000 pessoas, se for com generosidade. Então, acho que talvez esse grupo esteja diminuindo, né? Espero que não seja tão grande quanto era há um tempo atrás, né? Manifestações em Brasília desse grupo reuniu uma multidão gigantesca, encheu a esplanada dos ministérios, né? Agora, eu acho que está diminuindo. Olha, a gente já passou aí de 1 hora, eu tinha me comprometido a não torturar tanto as pessoas assim. Eu acho que foi muito legal, passamos no teste aí, acho que funcionou bem, 1 hora ou outra caiu, vocês são maravilhosos. O Chico falou demais, de modo que se você, Eliane ou Simone, quiserem dar uma última palavrinha aí, mandar um beijo para todo mundo, dar um seu último recado, fiquem à vontade, por favor. E já deixo aqui agradecido a presença de vocês aqui nessa live. Vai, Eliane, dá o seu último recado aí. Não, fala você. Pode falar, você está muito tempo sem falar. Não, então, eu acho que, bom... Aliás, Simone, só um pouquinho. Registrar aqui um recado que eu recebi à parte, que não apareceu aí, que a Eliane já pode dar entrevista na Globo News, porque ela tem uma estante cheia de livros. Eu também tenho uma estante cheia de coisa aqui atrás, ó. Mas livros de bibelôs. Ao tempo de vida. Porque eu, por exemplo, eu leio Bacemado aqui, minha biblioteca está aqui no meu Kindle. Ó. Não tenho mais esse processo. Lê 3 páginas do Kindle aí, que eu quero ver se você sabe. Pô, eu estou aqui com Metamorfose, do Kafka. Gente, o cara é muito moderno. Fala, querido. Então, continuando essa história das fake news, de fato, não é novidade, isso existe há muito tempo. Aliás, existe uma história que eu escutei desde que eu sou criança, que é a história dos protocolos dos sábios de Sião, que é uma teoria que os czaristas inventaram, de que os judeus queriam dominar o mundo. Isso é uma história muito antiga. Tem uns estudiosos que dizem que isso foi uma das primeiras fake news que realmente pegaram que esse livro depois virou base para o nazismo na Alemanha. Na verdade, o pessoal que vem escrevendo aqui coisas sobre as fake news, dizendo que não é só uma questão de abismo social, que alguém escreveu, acho que foi Inês, que falou que na Inglaterra as fake news ajudaram no Brexit. Isso é verdade, eu acho que não necessariamente o cara precisa ter uma situação assim de
déficit cognitivo, ou, enfim, ele teve, por milhões de questões sociais, econômicas, políticas, ele não teve condição de estudar, e aí ele é presa fácil de fake news. Eu acho que existe uma identificação real da pessoa com aquilo que ele está lendo. Então, assim, o cara é um fascista, talvez ele tenha se descoberto um fascista de uma hora para outra, e ele acha aquela identificação com aquilo, e ele espalha. Só uma outra coisa que eu queria comentar, que alguém também perguntou aqui, se até que ponto o jornalismo contribuiu para essa situação atual. A gente também não pode deixar de mencionar que, em muitos momentos, alguns veículos forçaram muito a barra em determinadas situações políticas. Então, alguns veículos que perderam credibilidade abriram espaço para essas outras formas de informação, que são as formas modernas, que é a coisa do Twitter, da rede social e tal. Então, como diz um super amigo meu, algumas emissoras de TV e alguns jornais perderam o monopólio da mentira e ajudaram, de certa forma, a criar uma situação que agora vão ter que correr atrás para recuperar a credibilidade. E como, né? Porque para você recuperar a credibilidade e trazer informação de qualidade, você tem que ter gente trabalhando bem paga, com condições. E aí é aquilo que a gente já falou antes, né? Economia indo mal, não tem anúncio, as pessoas estão deixando de assinar, estão deixando de assistir. A gente está numa encruzilhada. Dona Eliane? Aziz, você tinha dito da pós-Covid, e eu acho que ficou faltando realmente esse tema, porque para romper um pouco com esse pensamento único de que o mundo vai mudar, né? Mas o tempo já acabou, eu sei. Mas eu acho que, então, o que vai ficar depois dessa pandemia talvez a vida online, né? O trabalho online. A XP diz que vai passar a utilizar home office, gostou da experiência, né? E também o papel da China no mundo. Eu acho que é uma coisa que está ficando cada vez mais consolidada, né? A China como centro, já que as cadeias produtivas foram sendo interrompidas, e a China, ao contrário, está a todo vapor, né? Então, o papel da China, dos Estados Unidos, mas isso fica para uma próxima. E uma nova Guerra Fria, né? No lugar da União Soviética, Estados Unidos e China. Há uma assunto para o próximo. Interpretação também de que, exatamente por isso, pelo fato de as nações terem se sentido tão vulneráveis a esse controle, a essa preponderância da China em todos os setores, especialmente, simbolicamente, aí dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, isso pode motivar uma nova onda de tentativa de industrialização e de criação de cadeias produtivas em outras nações. Mas eu já deixo aqui um convite, depois a gente marca a data, para a gente um dia fazer uma live só sobre o que a gente acha que pode acontecer, né, para apresentar aí essas versões, essas tendências e tal. O que vocês acham? Boa ideia. Inclusive, deixa eu só terminar então, inclusive no plano pessoal, porque o plano pessoal, por exemplo, é um que eu acho que não vai mudar nada. Só isso que eu queria falar. Pode falar, Chico. Quem? O plano pessoal, que as pessoas vão ficar boazinhas, pensar nos seus irmãos, generosas, parar de comprar bolsa de 50 mil reais, isso não vai acontecer, na minha opinião. 500 pares de sapato. Eu acho que é unanimidade pelos quatro, eu acho que ninguém acha isso. Só falar que respondeu um comentário da Isabela, que ela falou aqui que as pesquisas ainda não mostram essa diminuição do grupo do Bolsonaro. Assim, não mostram, realmente não tem um número cravado disso, mas teve uma pesquisa de Big Data, se não me engano, que mostrou que dos 30%, os apoiadores caíram para 28%. E aquele grupo do meio, isso a pesquisa CNT também mostrou, aquele grupo do meio, que tem os bom e ótimo, tem o ruim e péssimo, tem o do meio. Os do meio passaram para ruim e péssimo. Então, ou seja, isso influencia também os outros. Então, acho que está no momento, ainda concordo, não é desprezível o número de apoiadores do Bolsonaro, não acho isso, mas acho que está no momento que
talvez seja um ponto de virada. Depende do que ele vai fazer daqui para frente. Acho que não vai mudar a postura dele em relação ao país, em relação à pandemia, em relação à imprensa, em relação à Amazônia, não vai mudar. E a forma dele se comunicar não vai mudar, então acho que se esse grupo do meio passou por ruim e péssimo, acho que é uma tendência que isso aumente. Mas vamos ver, ainda tem muita gente, com certeza, ainda tem muita gente a favor dele. Certo, gente. De novo, muito obrigado. Beijo para vocês. Obrigado por quem estava aí vendo a gente. Então, vamos marcar um novo papo aí sobre o futuro dessa vez. Valeu? Valeu. Beleza. Obrigada, mas às vezes pode falar também um pouquinho sobre o passado, que você conhece bastante.